Ok, estamos com um probleminha aqui, o fone com ruído, estão todos ouvindo normalmente? Sinalizem, por favor. Ok, parece que está tudo aqui. Tá joia. Vamos iniciar agora o nosso webinar. Olá, Thales, bom dia. Bom dia a todos. Eu vou transmitir agora para você. Você inicia a apresentação agora sobre Huawei, falando sobre linhas empresariais. Perfeito, pode deixar. Tá joia. Vamos lá, é com você, Thales. Tudo ok? Tudo ok. Primeiramente, bom dia a todos. Então, conforme o Rodolfo introduziu, meu nome é Thales, eu sou Sales Engineer aqui. E vou apresentar a parte de network, né, especificamente as soluções de SDN da Huawei. Primeiramente, né, primeira pergunta que eu gostaria de passar para todos é: será que nossas redes estão prontas, né, para o que está para vir de inovação, como, por exemplo, aplicativos mobile, né, o próprio conceito de mobilidade, questão de cloud computing, a inovação do Big Data, mídias sociais e até a internet das coisas, né? Obviamente, não, as redes, o método de gerenciamento, as redes tradicionais, elas não estão aptas a trabalhar com todas essas novas tecnologias. Então, eu vou passar aqui alguns desafios que vão mostrar por que elas não estão aptas, né? Primeiro desafio, né, a mobilidade, né, os aplicativos mobiles. Quais são os problemas? Primeiro, vamos aí, podemos falar, as redes inseguras, né? O usuário pode estar numa rede corporativa, pode estar numa lan house, num Wi-Fi público. Você nunca tem como controlar ou por onde ele pode querer acessar os dados da corporação. Outra questão é a dificuldade de predizer, identificar o tráfego de rede, né? Eu acho que para a maioria dos usuários é difícil de dizer assim, o que os usuários estão acessando, o que está trafegando, quem consome mais banda, quem está fazendo o quê. Junto com isso, a gente também tem uma dificuldade muito grande no gerenciamento dos direitos, né? As permissões de cada usuário. E, por último, a experiência, né? A experiência que é aquilo que vai refletir se a nossa rede está bem ou não para o usuário, né? Isso é um termo muito importante. E por isso que a gente diz que as redes tradicionais, as redes estáticas, não estão adequadas a fornecer o dinamismo para um usuário mobile. Outro quesito é a parte de cloud, né? Cada vez mais estão sendo incorporadas soluções de cloud, seja cloud pública, privada ou híbrida. Todo mundo em algum momento vai passar por uma solução de cloud. Então, antigamente, na rede tradicional, todo o processamento, toda a interação era feito dentro da corporação, no máximo de uma filial para uma matriz, por exemplo, ou vice-versa. Com a vinda da cloud, então a gente tem um número maior de interação, um número maior de processamento na nuvem, ou seja, na internet. Então o tráfego começa a passar muito mais, como a gente diz, de norte-sul, sul para norte. Então ela sai do dispositivo e vai até a internet, em vez de ficar trafegando internamente. Além disso, temos inúmeros serviços que estão sempre surgindo, as novas necessidades, e a rede tradicional, ela não permite, né, ela não é rápida para a gente trabalhar o desenvolvimento, né, e o deploy de novos serviços. Além disso, é difícil, ela não é flexível o suficiente para a gente conseguir trabalhar diferenciadamente para cada um dos serviços que pretendemos implementar. Temos aí algumas informações, por exemplo, o número de pacotes que se perde de vídeo, o número de pacotes que se perde de voz, que são serviços que estão cada vez mais ativos hoje no dia a dia de uma empresa. Então, podemos falar aí que hoje multimídia, né, vídeo e voz, consome aí 3 a 5 vezes a média do tráfego de uma rede.
nosso quarto desafio seria, não podemos deixar de passar, é a própria segurança, né? Então, um dos principais problemas que a gente tem hoje, não tem como gerenciar toda a segurança da empresa por um único dispositivo de borda. A segurança tem que ser implementada de fim a fim. Também temos inúmeros e mensuráveis quantidades de ataques possíveis, que o ataque hoje nem sempre está baseado pela WAN, né? Não é algo que está na internet, pode vir do próprio usuário, pode ser um dispositivo que o usuário traga à sua rede e conecte sem autorização, ou até mesmo uma aplicação. E também a parte de ameaças desconhecidas, né? O zero day. Então podemos falar aí, já abordamos, né? O BOD, como que a gente vai acrescentar maior segurança, permitindo que o usuário possa trazer o seu dispositivo, ou mesmo que a empresa forneça não só um notebook, mas um tablet, um celular. E aqui um número só de curiosidade, por exemplo, só na China, nos últimos 10 anos, foram encontrados quase 18 milhões de vírus novos. Então, segurança é sempre um quesito muito importante para toda a corporação. E da forma tradicional de apenas implementar um firewall, já não está mais atendendo aos padrões e aos desafios. O nosso quinto desafio é a complexidade da rede. A gente tem uma necessidade muito grande, tem um número muito grande de aplicações real-time e precisamos se adequar a elas, entendê-las e saber quando que elas estão funcionando como elas deveriam, né, estão dentro do perfil. Muitas vezes o administrador não sabe o que está acontecendo na rede ou até identifica um problema, mas não a causa desse problema. Então vamos ter problemas como internet lenta, a imagem para uma videoconferência fica pixelizada ou até mesmo problemas de voz. E como a Huawei, né, visa atender esses desafios, né, esses requerimentos da nova geração de rede? Ela vai fornecer coordenadas, né, uma defesa coordenada de fim a fim dentro da sua rede. Ela vai oferecer a integração do ambiente cabeado e ambiente wireless, uma alta qualidade de serviço e melhor qualidade de experiência, a detecção real-time, né, ou seja, em tempo real, junto com uma automatização de configurações, né, ou seja, você detecta um problema e é feito uma contramedida no momento de forma automática. E tudo isso, né, gira em torno aí de Software Defined Network, né? E a Huawei fornece isso para prover serviços ágeis. E quando a gente fala de Software Defined Network na Huawei, estamos falando de Agile Network, é o termo da Huawei para SDN. Então, como vamos redefinir a nossa topologia? Aqui temos um diagrama básico, onde a gente tem a rede corporativa, que é a Campus Network, a rede do data center, que ele, no geral, fica dentro da própria empresa, né, ou até na cloud, em um data center remoto. A parte da WAN, né, do link de internet, e remoto, né, temos as filiais, o branch network, e terminais, usuários que vão estar nessa outra ponta. A Huawei tem essa solução Agile de SDN, e ela é dividida em 4 segmentos. A gente tem o Agile Brand, onde a gente consegue fornecer soluções de deployment, one click, sem necessidade de um usuário local, né, para o dispositivo, para as brands. Existe a parte do Agile One, onde otimizamos rotas e QoS para a parte de internet. Isso é mais utilizado a nível de operadora, né, hoje em dia. A parte de Cloud Fabric, que é o Data Center, Agile Data Center, onde vamos otimizar a migração e o controle, por exemplo, muito da questão de virtualização e cloud. E é claro, por último, mas não menos importante, a Agile Campus, que é, toda vez que a gente fala de campus, a gente está falando da rede Enterprise, né, rede da corporação. E aí é onde visamos otimizar, fornecer os relatórios em real time, a questão de mobilidade e experiência wireless, junto com a segurança.
E como que funciona essa arquitetura? A HAL, ela criou o que a gente chama de Agile Controller, Custom Network Controller aqui. E esse Agile Controller, ele nada mais é que o cérebro. É um servidor, é um software que nós instalamos e colocamos na rede. E ele, juntamente com os switches da série Agile, que seriam o corpo, vão implementar e configurar todas as políticas necessárias para que sua rede opere de forma mais flexível, dinâmica e rápida. Junto com a camada aqui de acesso, de switches de acesso e APs que não vão precisar de uma configuração, de quase nenhuma configuração. Então, para solucionar os problemas, por exemplo, temos o serviço mobile, que é chamado de Free Mobility 2.0. Ele é basicamente a evolução do conceito de NAC e BioD. Então, através do Agile Controller, que pode estar num ponto remoto, eu consigo entregar uma política centralizada para usuários, independente da localização, independente do dispositivo que ele tiver. E tudo isso eu consigo fazer sem eu precisar trabalhar com uma linha de comando, sem precisar conhecer ela. Tudo isso por uma interface visual, gráfica, né, e amigável, baseada em grupos de segurança. Então, eu posso determinar, por exemplo, que o grupo da diretoria vai ter o privilégio de acessar tais tipos de recursos, tais tipos de site, a política de QoS será de tanto para as tais aplicações, e essa política vai seguir ele onde quer que ele vá. Ele vai poder se autenticar e ter acesso a esses recursos em qualquer uma das brands da corporação. Na parte de serviços de segurança, a gente fornece uma distribuição e análise em tempo real através de Big Data. O Agile Controller ele possui essa solução de Big Data, um correlacionador de logs, né, assim. Então ele, junto com o Next Generation Firewall da HAL e o Switch, ele pode identificar ameaças e isolar ela junto com toda a rede, não somente uma regra aplicada unicamente ao firewall. Mas eu posso detectar um dispositivo que não está compliance com as minhas normas e jogar para uma VLAN isolada, ou determinar que tal terminal está tentando realizar uma ação ilegal, né, uma ação de risco, e assim bloqueá-la a partir da camada de acesso, não da camada do firewall que está na borda, no último ponto para quem está dentro da rede. Na parte de gerenciamento de serviço, né, a gente consegue entregar um QoS aí do que a gente costuma chamar de 5 camadas. Então, eu posso fazer o QoS baseado em localização. Por exemplo, se os usuários estiverem no primeiro andar, na filial B, no depósito, ele terá uma política de QoS diferenciada. Eu posso fazer essa mesma política também junto por grupos, né, por departamentos, ou por usuários específicos, e ainda aplicar elas baseado em aplicações, em serviços. E por último, né, eu posso ainda diferenciar o terminal que o usuário está utilizando. É um terminal PC, né, um PET terminal, ou é um PIN, ele é um celular, é Android, é iPhone, ele está dentro do compliance da nossa empresa. Tudo isso eu posso aplicar QoS diferenciados e controlar melhor o tráfego da rede. Nosso próximo ponto aqui é convergência, né? A unificação da experiência wireless e wireless, né? A rede cabeada e sem fio. Então, primeiro ponto aqui, a gente tem esse diagrama, onde podemos ver a estrutura tradicional que era utilizada antigamente com o gerenciamento wireless, onde a gente possui um switch, um servidor de autenticação, por exemplo, um RAID, um AD, e possui o controlador wireless de forma separada, né, isolada na rede, e ele faz o gerenciamento da parte dos APs. No futuro, né, hoje em dia, a maioria dos fabricantes introduziu uma plaquinha, um wireless controller card, né, onde eu insiro na traseira do switch e matamos o elemento independente.
porém isso ainda o switch ainda precisava encaminhar todo o processamento para dentro dessa plaquinha e depois pegar esse processamento de novo e tratar o tráfego da rede sem fio. A Huawei, ela desenvolveu o que é chamado de Native SC, né, o controlador wireless nativo, ou seja, o próprio switch ele tem capacidade de gerenciar e controlar e autenticar os APs, né, os usuários Wi-Fi dentro da rede. E como que a Huawei conseguiu isso? A Huawei ela também é fabricante de chips, né, de processadores, e ela desenvolveu o ENP Core, que é um chip Ethernet Network Processor, um chip que traz muito mais performance, processamento e capacidade de programação para os switches. E com isso conseguimos agregar inúmeras funcionalidades que antes não possuíam tanto. Então, por exemplo, dentro da minha linha, se isso daqui eu falasse de um switch chassi, eu estaria falando de um concorrente, por exemplo, teria que colocar uma placa de interface e uma placa de wireless controller. A Huawei entregaria apenas a placa de interface e essa placa faria já o gerenciamento dos APs. A gente acabaria economizando aí pelo menos um slot de um switch chassi, ou não teria que comprar um hardware adicional se fosse um switch de rack convencional. Com isso, eu consigo dar muito mais desempenho e performance para usuários de wireless, uma vez que eu não tenho a limitação desse appliance externo. Um outro ponto de inovação que a Huawei trouxe para facilitar o gerenciamento da rede, né, é o conceito de SVF, que é Super Virtual Fabric. Aqui à esquerda eu tenho uma topologia de rede tradicional, né, onde eu tenho dois switch core, os switches de distribuição em acesso e os access points. Com o SVF eu consigo emular, né, dizer que toda essa rede, na verdade, é um único dispositivo, vamos dizer, um único switch chassi. Então, por exemplo, no core eu tenho dois switches com duas controladoras redundantes. Eu digo, no meu software de gerenciamento, ele vai exibir isso como um único switch chassi com 4 controladoras. Os switches de acesso, de agregação, eles vão ser simulados aqui como virtual cards, né, módulos de switch dentro desse chassi. E os APs, né, e a porta de acesso propriamente dito, seriam virtual ports. Então, com isso eu consigo ter uma gerência muito mais simplificada e rápida, né. Em termos aí de escala, eu estou falando de uma escala de virtualização de 30 vezes, né? E eu consigo criar templates e fazer automatic deploy, baseado em toda essa virtualização da minha infraestrutura. E é claro, a qualquer momento eu posso pedir para visualizar isso no ponto de vista físico e eu enxergo a topologia tradicional de uma rede. Mas visualizando tudo isso como um único equipamento, eu posso e aplicar uma política direto na porta a partir do core, na porta do switch de acesso, né? Outro ponto muito importante, a Huawei melhorou, né, o conceito de identificar problemas e gargalos dentro da rede. Geralmente, numa topologia tradicional, switches, né, a maioria das marcas, elas estariam injetando tráfego de simulação, ping, alguma coisa do tipo, para medir latência, jitter, e ver se o tráfego está chegando na outra ponta. Com isso, você pode ter um resultado não muito próximo da realidade e saber se de fato seu serviço está funcionando ou não. Porque por mais que você simule esse tráfego, ele não é o tráfego real, que pode estar passando por algum problema de um firewall no meio da rede ou alguma coisa do tipo. A Huawei ela criou o IPCA 2.0. O que ela fez? Ela conseguiu monitorar, criar um comentário dentro do próprio pacote de rede, onde ela marca esse pacote com alguma informação e monitora esse pacote por todo o tráfego da rede. Com isso, o tráfego que eu estou pegando para análise, para conseguir as minhas informações de jitter, de performance, de latência, é o tráfego real, é o tráfego da minha aplicação, é o tráfego do meu equipamento de videoconferência, do meu SAP, e com isso eu consigo tirar um resultado muito mais preciso e próximo do real. Esse protocolo, inclusive, é comentado até pelo Gartner como uma das inovações na parte de gerenciamento e monitoramento de erros.
Sempre visando a parte de alta disponibilidade. A Huawei nasceu, tem 28 anos, e ela nasceu no mercado de operadoras, né? Um dos mercados que mais exige alta disponibilidade e resiliência de equipamentos. A Huawei ela criou a nova arquitetura CSS2, que é o Cluster Switch System, né? Então eu consigo trabalhar com switches chassi em cluster de uma forma muito melhor do que trabalhar antigamente ou por alguns dos concorrentes. Onde, por exemplo, aqui na imagem superior eu fazia o cluster utilizando minhas portas de interface, né, meus line cards, e perdia, né, algumas portas de interface. A Huawei começa a utilizar o próprio switch fabric para interconexão. E qual é a vantagem de eu utilizar o switch fabric como conexão? Primeiramente, né, eu consigo trabalhar aí com uma latência muito menor que a concorrência. Estamos falando em torno de 4 microsegundos, a menor latência hoje do mercado. Consigo chegar a um backplane, né, um throughput do cluster de 1.92 terabytes. E claro, consigo fornecer redundância que caso as minhas controladoras morram, no caso no cenário acima, né, se as duas controladoras do chassi morressem, o switch pararia de funcionar. Como eu tenho a ligação pelo switch fabric, a minha única controladora que sobreviveu, ela consegue gerenciar esses dois switches chassi em funcionamento sem problema nenhum. Então, eu consigo fornecer a redundância de control plane, né, da área de controle de informação e da área de data plane de tráfego. E conforme eu disse, né, a nova linha de switches da Huawei, ela utiliza esse novo processador chamado NP Core, que trouxe novas funcionalidades, entre elas o OpenFlow, que é um dos protocolos que a gente utiliza para parte de programação, de SDN. Inclusive, essa parte de SDN ela é tratada, né, existe uma organização por trás dela que visa padronizá-la, a ONF, e o switch da Huawei chassi, o modelo 12700, foi o primeiro switch chassi a receber a certificação do novo padrão 1.3 do mercado. Então, se vocês olharem aí, temos hoje três famílias, na verdade, de switch chassis. Uma marca de família topo de rack 10 GB, né, que é o S6700, e a linha Gigabit S5700, que é um switch básico Layer 2, até switches D3 com BGP, com a capacidade de wireless controle de até 1000 APs, num switch rack, né, se a gente voltar para a concorrência, que às vezes inicia 100 APs. A Huawei se destaca muito pela sua linha de switch, né? Tem diferentes modelos com bateria interna, ou seja, para ambientes onde eu tenho alto risco de falha energética, entre outros modelos. E na parte de Software Defined Network, né, uma das inovações, né, de tecnologia que eu viso manter a infraestrutura, né, fazer essa migração para SDN, sem eu ter que matar toda a rede. Por exemplo, eu não vou chegar nunca para um cliente e falar, ó, vamos trocar todo o seu parque de switches e vamos substituir por switches novos. Não, não há necessidade disso. Quando a gente fala de SDN com a arquitetura da Huawei, a única parte que eu preciso substituir inicialmente é o switch core e fornecer um Agile Controller. O switch core começará a aplicar as políticas e a parte de, vamos dizer, de acesso, distribuição, ela pode ser uma parte que nem seja da Huawei, que vai funcionar de forma, vamos dizer, burra, passiva dentro de uma rede. Com o tempo, vamos trocando, né, essa parte, pode ser de um em um, não precisa trocar toda essa camada. E aí vamos agregando mais funcionalidades à própria camada de acesso. E com isso a gente consegue fazer deploy incremental e uma migração de forma mais suave para o usuário. Então hoje falando de Agile, a gente tem, em termos de números, né, são mais de 3.500 suítes atendendo cerca de 800 clientes e 7 tipos de indústrias. Temos aí inúmeros clientes hoje na parte de governo e mercado financeiro, 90 clientes na parte de healthcare,
temos clientes na parte de broadcast TV sempre fornecendo a parte de Agile, né, de SDN, para otimizar e fornecer melhor soluções na parte de networking. Um case importante que temos aqui no Brasil, recente, é a rede SBT, né, a sede dela aqui em São Paulo, recentemente ela implementou a parte de SDN para controle de usuários wireless e visitantes. Então, um dos diferenciais que fizeram a Huawei se destacar, né, e ganhar é o fornecimento do portal de captura de usuário, né, o CAP, com facilidade de integração com Facebook, Twitter, redes sociais. Porque uma das premissas do projeto, como eles recebiam muitos visitantes, era que o usuário pudesse se autenticar na rede do SBT para visitante através das redes sociais. Com isso, nós terminamos aqui. Esse é um pequeno overview, né, da parte de suítes SDN da Huawei. Vamos lá, pessoal. Como o Thales falou, a gente vai abrir agora um momento para perguntas, dúvidas. Quem tiver alguma dúvida agora, esse é o momento oportuno. Deixa aí a mensagem aí no chat que a gente vai responder para vocês. Vamos lá, Thales. O Ricardo Gomes tem uma dúvida a respeito se a Huawei tem balanceador de links. Tá. Primeiramente, a Huawei ela não tem balanceador de links, se for comparar assim como os balanceadores padrões do mercado, né? F5, o que ela possui, por exemplo, hoje eu tenho minha linha de Firewall Next Generation e o meu próprio roteador, onde eu posso setar políticas de balanceamento por peso de link, por tipo de serviço, por usuário, ou por até porcentagem. Então eu consigo trabalhar baseado com a concorrência hoje da área de roteadores e firewalls. Não tem um balanceador específico como o F5, como hardware. Bacana, bacana, Thales. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Obrigado, Thales. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se tem mais alguém que tem alguma dúvida. Só lembrando que a gente vai disponibilizar essa apresentação novamente no YouTube. Nós encaminharemos também para quem não conseguir prestar bastante atenção e poder assistir novamente. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Bem, creio que ninguém mais tem alguma dúvida. A gente está disponível também para dúvidas posteriores. A nossa equipe comercial está disponível para atender todos os que participaram. Thales, quero agradecer a participação. Foi muito esclarecedora aí a sua introdução aí sobre o Huawei. Quero agradecer também a todos que participaram. Como eu disse, disponibilizaremos essa apresentação novamente para as pessoas assistirem, quem não pôde assistir com calma. Eles querem deixar algum contato, algum e-mail para dúvidas posteriores? Vamos lá, então eu vou mandar na parte do chat, tá, meus contatos. Caso alguém queira mais informações, como portfólio de produtos, aqui eu tentei ser mais sobre solução, ou não focar especificamente, temos suítes de tantas portas, né? Eu acho que não é interessante, mas quem precisar eu posso passar um portfólio dos diferentes modelos que hoje possuímos na Huawei, lembrando que a Huawei não fabrica só a parte de switch. A Huawei hoje é uma empresa de 170 mil funcionários, ela fabrica desde a parte de celulares, modem 3G,
até a parte switch, roteadores, firewalls, storages, até telefonia e videoconferência, para atender toda a parte de comunicação, né? E Ei, Thales. Ei, alô, Thales. oi. E agora eu tô te ouvindo. Pode continuar. Não, basicamente é isso, terminamos. Tá joia, Thales. Agradeço pela sua participação mais uma vez. Pessoal, agradecemos também. Voltaremos com mais webinars ainda essa semana. Na sexta-feira teremos um webinar sobre Dolphin. Então, nós nos veremos novamente. Agora na sexta-feira, quem tiver interesse, entre no nosso site www.brasiline.com.br e você pode se inscrever e participar novamente. Desejo um bom dia a todos. Até a próxima, pessoal. Bom dia a todos também. Tchau, tchau.